Ei, preparem-se para uma história que vai tocar o coração de vocês de um jeito muito especial. Hoje eu vou contar sobre um amor que nasceu do acaso, cresceu na simplicidade e se eternizou de uma forma que ninguém esperava. Fiquem comigo até o final, porque essa narrativa é daquelas que nos fazem refletir sobre a beleza e a fragilidade da vida e sobre a força inabalável do amor. Vocês já pararam para pensar como os encontros mais importantes das nossas vidas acontecem nos dias mais comuns? Naqueles dias em que a gente espera zero emoção, zero novidade? Pois é, foi exatamente assim que a história dela e dele começou. Era uma manhã como tantas outras. O sol batia na janela de um jeito preguiçoso, as pessoas apressadas com suas rotinas e nada, absolutamente nada, indicava que algo extraordinário estava prestes a acontecer. Ela, com a cabeça nas nuvens, provavelmente imersa em alguma leitura fascinante, porque era dessas pessoas que viviam com um livro na mão, andando pela calçada. Distraída que só ela, tropeçou levemente, ou talvez apenas deixou a mão escorregar. E puf! O livro caiu bem ali, no meio do caminho. Naquele mesmo instante, como se o destino tivesse ensaiado a cena, ele estava passando. Sem pensar duas vezes, num gesto tão natural quanto respirar, ele se abaixou para pegar. E foi nesse momento, nesse pequeno segundo de silêncio, enquanto ele estendia o livro de volta para as mãos dela, que os olhares se cruzaram. Não foi um cruzamento rápido, desinteressado. Foi um encontro. Um encontro de almas, talvez. Naquele instante, algo despertou. Não era um amor à primeira vista estrondoso, mas uma faísca. Um reconhecimento mudo, uma curiosidade suave. Um olá, que não foi dito em palavras, mas que ressoou entre eles. A partir daquele dia, amigos, tudo começou a ter uma cor diferente. Sabe quando a gente sente que o universo está conspirando a nosso favor? Ou melhor, que ele está orquestrando algo maior? As cores pareciam mais vibrantes, os sons mais nítidos, e até o ar tinha um cheiro especial. Eles começaram a se encontrar. Primeiro, sem querer. Na mesma cafeteria, na mesma rua, no mesmo horário. Coincidências que se repetiam com uma frequência quase mágica. E a cada novo encontro, os sorrisos ficavam mais demorados, as conversas mais profundas, os olhares mais cúmplices. Até que os encontros, sem querer, viraram encontros de propósito. O café que ele sempre tomava, aquele amargo e forte, de repente começou a ter um novo sabor. O sabor suave e doce do perfume dela. Ela tinha aquele cheiro único, sabe? Que fica na memória e acalma o coração. E os dias dela? Os dias dela pareciam mais leves, mais ensolarados. Bastava avistar a silhueta dele chegando de longe, com aquele jeito descontraído, para que o dia cinzento ganhasse um tom pastel. Era um amor simples, sim, mas com uma intensidade que poucas vezes se vê. Não era sobre grandes gestos ou declarações extravagantes. Era sobre o conforto de um olhar, a segurança de uma mão que busca a outra, o riso fácil que compartilhava a mesma piada. Era sobre a sensação de lar que um encontrava no outro. Eles se perdiam em conversas sobre o futuro, sobre os sonhos mais bobos e os medos mais profundos. Cada dia juntos era um presente, uma descoberta, um capítulo novo de um livro que eles estavam escrevendo juntos. E foi nesse ritmo, nesse entrelaçar de almas, que eles fizeram uma promessa. Dessas promessas que a gente faz quando o coração está transbordando e a gente acredita que o amor é a força mais poderosa do mundo. Prometeram que jamais se separariam. Jamais. Que nenhum tempo, por mais longo que fosse, nenhuma distância, por maior que parecesse, e nenhum medo, por mais paralisante que tentasse ser, os afastaria. Era uma promessa carregada de fé e de uma certeza que só um amor verdadeiro pode proporcionar.
Eu vou voltar de alguma forma, nem que seja apenas para te ver sorrir mais uma vez. Eu vou dar um jeito, porque nosso amor é mais forte que qualquer barreira. Ela, com os olhos marejados de emoção e um sorriso brincalhão, ria e dizia: "Ah, seu bobo, isso é coisa de filme. Você assiste a muitos romances clichês." E ele, com aquele olhar profundo que ela tanto amava, apenas respondia: "Pode ser coisa de filme, mas o nosso amor, meu bem, é mais forte que qualquer final. Ele vai além das telas, além das páginas. Ele é real, é nosso." E assim, os anos se passaram, como folhas levadas pelo vento, um por um, mas cada um deles construindo uma tapeçaria linda de memórias. O amor deles cresceu junto com as pequenas rotinas, que eram o verdadeiro alicerce dessa união. O bom dia enviado por mensagem que aquecia o coração logo pela manhã. O jantar improvisado, depois de um dia cansativo, feito com carinho e regado a conversas e risadas. As promessas sussurradas antes de dormir, reconfirmando aquele juramento feito lá atrás, que parecia se renovar a cada novo amanhecer. Eles tinham seus rituais, seus segredos, suas piadas internas. Tinham a capacidade de se entender com um único olhar, de acalmar um ao outro com um toque suave. Construíram uma vida a dois que era cheia de significado, de companheirismo, de um amor que florescia a cada estação. Passaram por desafios, como todo mundo, claro, mas sempre juntos, sempre de mãos dadas, sempre com a certeza de que tinham um ao outro, e essa certeza era a rocha em que construíram tudo. Até que, numa tarde cinzenta, o destino, ou o acaso, ou sei lá o quê, decidiu mudar o rumo da história de um jeito brutal. Era um dia como tantos outros. Ele saiu de casa, apressado, com a promessa de "volto logo." Um beijo rápido, um aceno de mão, talvez um "eu te amo", murmurado apressadamente, sem saber que aquelas seriam as últimas palavras. Ela ficou ali, na porta, talvez pensando no que fariam à noite, planejando o jantar ou simplesmente apreciando a visão dele se afastando. Mas ele não voltou. A promessa de "volto logo" se perdeu no silêncio daquela tarde, e a porta que se fechou nunca mais se abriu para ele. A vida, às vezes, é cruelmente imprevisível. Ela nos presenteia com os amores mais puros e intensos, e depois, num piscar de olhos, nos tira o chão. E a gente fica ali com o coração partido, as promessas ecoando na mente e a dor de um final que nunca pedimos. Mas a história deles, pessoal, não termina aqui. Porque o amor, o verdadeiro amor, ele não morre. Ele se transforma. Ele vive nas memórias, nos cheiros, nas músicas, nos lugares. Ele vive na promessa de que ele voltaria, de alguma forma, para vê-la sorrir. E ela sorriu, sim. Com o tempo, com a dor ainda presente, mas com a certeza de que ele estava ali, em cada raio de sol, em cada brisa suave, em cada canção que tocava na rádio, porque o amor deles era mais forte que qualquer final. Essa história nos lembra que a vida é um sopro e que cada momento, cada encontro, cada toque, cada palavra de amor deve ser vivido e valorizado como se fosse o último. É sobre amar intensamente, sobre fazer promessas com o coração e acreditar na força que o amor tem para transcender tudo, até mesmo a ausência. Um acidente na estrada, foi o que disseram. Nenhum sobrevivente. Naquele exato instante, o mundo dela parou de girar. O tempo perdeu o som, as horas escorreram sem sentido. Por dias ela não comeu, não falou, apenas ficava ali, parada, com os olhos fixos na cadeira vazia, onde ele costumava se sentar. Amigos e familiares tentavam ajudar. Você precisa seguir em frente, diziam eles, com a melhor das intenções. Mas como? Como seguir em frente quando cada pedaço do seu ser ainda estava preso ao passado?
O coração dela ainda disparava ao menor ruído, na esperança irracional de ouvir o toque do telefone, o som familiar da chave girando na porta, ou a voz dele chamando seu nome pelo corredor. A ausência dele era uma presença constante, um eco silencioso em cada canto da casa. Os dias se arrastaram, transformando-se em semanas de um luto que parecia não ter fim. A dor era uma companheira constante, uma sombra que a seguia por toda parte. Ela revisitava as memórias, os pequenos momentos que antes pareciam banais, mas que agora eram tesouros inestimáveis. O jeito como ele ria, o calor da sua mão na dela, as conversas bobas no final do dia. Cada lembrança era uma faca de dois gumes. Trazia conforto e, ao mesmo tempo, uma dor aguda e insuportável pela perda. Ela se sentia presa num limbo entre a vida que tinha e a vida que deveria ter. O futuro, que antes era um horizonte cheio de promessas e sonhos compartilhados, agora era apenas um vasto e assustador vazio. Como ela poderia sequer imaginar um amanhã sem ele? A ideia de envelhecer sozinha, de não ter mais com quem dividir as alegrias e as tristezas, era aterrorizante. O mundo continuava girando lá fora, indiferente à sua dor, e isso a fazia se sentir ainda mais isolada em seu sofrimento. Chegou então o dia do aniversário dele. Uma data que antes era motivo de festa e celebração, agora era um marco de dor. Mesmo assim, ela sentiu que precisava fazer algo, um pequeno ritual para honrar a memória dele. Com as mãos trêmulas, ela acendeu uma única vela e a colocou sobre a mesa da cozinha. A chama pequena e vacilante dançava, refletindo a fragilidade que ela sentia por dentro. Ela ficou ali, parada, olhando para a luz, perdida em pensamentos, quando, de repente, o silêncio foi quebrado. O celular dela vibrou sobre a mesa. O som a sobressaltou. Por um momento ela hesitou. Quem poderia ser? Ela não tinha forças para falar com ninguém, mas a curiosidade a venceu. Ao pegar o aparelho, seu coração quase parou. Na tela, um nome que ela jamais esperaria ver novamente. O nome dele. Uma mensagem. O ar pareceu fugir de seus pulmões. Seria uma piada cruel? Uma falha no sistema? Com os dedos tremendo tanto que mal conseguia acertar a tela, ela abriu a mensagem. Eram poucas palavras, mas elas ecoaram em sua alma como um trovão. Não chore, amor. Eu cumpri minha promessa. Ainda estou com você. Ela deixou o celular cair sobre a mesa. A mente dela girava, tentando encontrar uma explicação lógica. Era impossível. Um erro só podia ser. Talvez alguém tivesse encontrado o celular dele e estivesse tentando machucá-la, brincando com sua dor. A raiva começou a se misturar com a confusão. Quem teria coragem de fazer algo tão perverso? Mas então, algo estranho aconteceu. A chama da vela, que estava imóvel, moveu-se suavemente, como se um sopro invisível tivesse acariciado o ar ao redor. E junto com aquele movimento, um cheiro familiar invadiu o ambiente. O perfume dele, aquele perfume suave, amadeirado que ela conhecia tão bem. Não era uma memória, era real, presente. Lágrimas que ela não sabia que ainda tinha começaram a escorrer por seu rosto. Um misto de medo, incredulidade e uma esperança avassaladora tomou conta dela. Ela olhou para a cadeira vazia do outro lado da mesa e, com a voz embargada, sussurrou para o nada. É você? Naquele exato instante, a chama da vela se apagou, sem vento, sem explicação. O quarto mergulhou numa escuridão suave, quebrada apenas pela luz fraca que vinha da rua. Mas, em vez de medo, uma calma profunda e inexplicável a envolveu. Era como se uma parte dela, uma parte que esteve em agonia por tanto tempo, finalmente entendesse. Ele estava ali. De alguma forma, ele estava com ela. Naquela noite, pela primeira vez desde o acidente, ela dormiu. Um sono profundo, sem pesadelos, em paz. No dia seguinte, os vizinhos, preocupados com o silêncio, bateram à sua porta.
Chamaram, mas ninguém atendeu. Preocupados, conseguiram entrar e encontraram uma cena que ninguém jamais conseguiu explicar. Na cozinha, sobre a mesa, a vela estava completamente queimada, a cera derretida formando uma pequena poça. Ao lado, o celular dela, com a tela ainda acesa, exibia uma nova mensagem. Agora estamos juntos de novo. E o mais intrigante, de cada lado da mesa, posicionadas uma de frente para a outra, estavam 2 xícaras de café. E ambas ainda estavam mornas. Ninguém jamais entendeu como aquilo era possível. A casa ficou vazia, mas a história se espalhou pela vizinhança. E até hoje, quem passa pela rua à noite e olha pela janela daquela cozinha, jura ver na penumbra 2 silhuetas sentadas à mesa. Uma delas parece rir baixinho, um som que o vento carrega, enquanto a outra segura sua mão com ternura, como se o tempo e nem mesmo a morte tivessem sido capazes de separar o que nasceu para ser eterno. Obrigado por assistir a essa história. Se você se emocionou, deixe seu like e compartilhe com alguém especial. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais narrativas como esta. Até a próxima.